E aí, galerinha do 8º ano, chegando para mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu, Cláudia, estarei explicando hoje para vocês alguns pontos relacionados ao sistema urinário, que faz parte da excreção. Vocês lembram que a gente viu a aula anterior relacionada às excretas, que as excretas são aquelas substâncias que, em excesso no nosso organismo, podem ser prejudiciais aos nossos tecidos, aos nossos órgãos. E a gente faz essa eliminação dessas substâncias, tipo ureia, gás carbônico, amônia, cloreto de sódio, tudo a partir de alguns processos, seja a transpiração, a eliminação pelo meio da urina, sistema urinário, como também pelo sistema respiratório. Então, essas substâncias vão estar saindo do nosso corpo, o excesso delas a partir desses processos. E hoje a gente vai ver aqui e relembrar também um pouquinho dos componentes do sistema urinário. Quais são os órgãos que compõem o sistema urinário? 2 rins, 2 uréteres, que são 2 tubos, assim como também a bexiga urinária, que é um órgão muscular, e a uretra. Então, primeiro a gente vai ver que os rins são responsáveis por filtrar o nosso sangue, vão estar enviando o filtrado aí para o nosso corpo e formando a urina. A urina vai ser encaminhada para a bexiga urinária a partir dos uréteres. Os uréteres vai caminhar para a bexiga urinária, que vai armazenando essa urina por um determinado tempo e a gente vai eliminar através da uretra. Tá certo? Então, é esse mecanismo aí que a gente vai estar vendo um pouquinho, mas de forma mais aprofundada. Como é que a urina é produzida? Então, gente, nos nossos rins, a gente tem 2 rins. A gente consegue sobreviver apenas com um e metade de um. Com algumas limitações, claro. Talvez até demais. Porque a falta de um órgão, ele pode gerar alguns prejuízos no nosso corpo. No caso, eu não tenho um e só tenho a metade de outro, então isso eu posso sofrer algum dano. Então, recomendado é pelo menos ter um para fazer as funcionalidades que a gente necessita, que é a filtração do nosso sangue. Então, o nosso sangue ele é filtrado a partir dos nossos rins. Então, nos nossos rins, a gente tem cerca de, em média aí, de 1 milhão de néfrons, ou seja, a quantidade ainda é maior, é cerca aí, uma média de 1 milhão em cada rim, então pode ser que seja uma quantidade ainda maior. E esses néfrons, gente, são os filtros, são os filtradores do nosso sangue, isso mesmo. Os filtradores do nosso sangue são esses néfrons, são unidades minúsculas que vão estar dentro do nosso rim e que vai estar filtrando o nosso sangue. Esse néfron, ele é formado aí, como vocês podem ver, pelo corpúsculo renal e pelos túbulos renais. O corpúsculo renal, por sua vez, é formado pelo glomérulo renal e pela cápsula renal. Que é aí o que vai acontecer? O sangue vai passar pelo néfron, que ele tem essa constituição, e no glomérulo renal, corrigindo a palavra, vai ocorrer a filtração do sangue. Vai ser por onde o sangue vai entrar, vai ser nessa região do glomérulo renal. Então, quando o sangue for filtrado por esse tubozinho aqui, que faz parte do néfron, ele vai caminhar depois para a cápsula renal. Essa cápsula renal, ela vai estar cheia de um líquido que a gente chama filtrado. Então, depois que passou pelo glomérulo renal, esse glomérulo renal é tipo uns tecidos que vai permitir a passagem do sangue. Então, ele vai ser encaminhado pela cápsula renal, que vai servir como um filtro. Ele vai filtrar o sangue e vai formar o que a gente chama de filtrado. Esse filtrado, ele vai ser encaminhado depois para os túbulos renais. E o que é bem interessante nesse processo é que os líquidos que vão ser devolvidos para o sangue, vai ser a água, alguns sais, a glicose, vão ser absorvidos
pelos vasos sanguíneos que vão estar rodeando os túbulos renais. Então, depois que o sangue é filtrado, ele vai ser reabsorvido. Nessa reabsorção, é apenas aquelas substâncias que nosso organismo ainda precisa, que não pode ser eliminado. O que vai ser eliminado é aquelas substâncias que em excesso vão ser prejudiciais ao nosso organismo. Então, o sangue vai ser absorvido, vai chegar pelo glômerulo renal. O glomérulo renal vai filtrar, vai passar esse sangue para a cápsula renal, que vai filtrar, vai formar o filtrado, que depois vai ser encaminhado para os túbulos renais. Os túbulos renais vai estar rodeado aí dos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos vai caminhar, vai reabsorver o que a gente ainda precisa no nosso organismo. Tá certo? Então, a gente vai chegar na última etapa, do processo de formação da urina, que é a secreção. Na secreção, como é que vai acontecer? Vamos ter as células epiteliais dos túbulos renais e os ductos coletores. Lembram que eu falei para vocês que ao redor dos túbulos coletores haviam e há a presença de vasos sanguíneos? Esses vasos sanguíneos são os capilares, que tem a estrutura como a espessura de um fio de cabelo nosso. Então, o sangue que está ali vai ser enviado para o interior do túbulo renal, que ali vai ficar longe de todas as toxinas. E aí vai produzir a urina, que vai ter água, excretas, como também outras substâncias. Então, a urina é resultado desse processo que ocorre dentro dos nossos rins, a partir dos néfrons, que vai filtrar o nosso sangue. Esse sangue é filtrado várias vezes, várias vezes mesmo no dia. E aí, dependendo aí de mais do porte, vamos dizer, tamanho do ser vivo. Então, por exemplo, depois que há essa filtração do sangue, vai ter uma reabsorção daqueles nutrientes que o nosso organismo ainda precisa. Por último, é que vai haver a secreção, que vai ocorrer nas células epiteliais dos túbulos renais, como dos ductos coletores, que vão aí estar absorvendo, enviando para o túbulo renal as substâncias que nosso corpo necessita e produzindo aquilo que a gente não precisa mais, que é a urina, que é o conjunto de água, o excesso de água que está no nosso organismo, como também as excretas e as substâncias que podem estar formando a urina, as outras substâncias, né? Porque além da ureia, amônia, pode ter outros componentes na formação da urina. E a urina, a bexiga urinária, a gente chega a produzir, vamos dizer assim, vamos por partes. A gente chega a produzir cerca de 1,5 litro, 2 litros de urina por dia. E aí a gente vai no banheiro, aproximadamente, ao momento que nossa urina comporta aí cerca de 300 ml ou mais. Menos disso, ainda não dá aquela vontade da gente urinar. A gente vai sentir vontade de urinar quando ultrapassa ou chega aí numa quantidade dos 300 ml. E a gente pode chegar no máximo a suportar de 800 ml ao litro no máximo, com aquela vontade estourando de ir no banheiro eliminar a urina. Então, também não é muito recomendado estar armazenando a urina, porque pode causar algumas infecções urinárias. Então, a gente tem que ter esse cuidado nesse processo da questão do armazenamento da nossa urina. Então, o controle da micção que vai ocorrer aí, que ocorre no nosso organismo, depende de 2 esfíncteres. Esses 2 esfíncteres a gente denomina de esfíncter interno e externo. Eles estão localizados na bexiga, bem próximo à nossa uretra. E que o interno, ele ocorre de forma involuntária, por conta do tecido muscular liso que reveste ele. Já a questão do esfíncter externo, ele é
formado pelo tecido esquelético e ocorre conforme a nossa vontade. E aí a gente vai saber o momento, né? A gente controla o início e o fim da urina, de eliminar a urina para fora do nosso corpo. Então, nada mais justo do que ter autocontrole nessas situações. Mas tem ocasiões que o nosso sistema nervoso, ele meio que provoca, desencadeia, assimila bem a informação, às vezes, diante de estresse, de nervosismo, que aí a gente fica ou elimina um pouco da urina, ou a gente fica com muita vontade de urinar. Então, diante de estresse, nervosismo, isso pode ser desencadeado, porque o nosso cérebro ele não recebe bem a informação no momento em que é para eliminar, iniciar a eliminação da urina ou para finalizar, tá bom? E os problemas que a gente pode visualizar no sistema urinário, que vocês podem estar vendo aí, acompanhando pelo livro de vocês, primeiro, os cálculos renais ou a insuficiência renal aguda ou crônica. Os cálculos renais geralmente é formado pela água, né? A água que está no nosso organismo apresenta alguns sais e esses sais vão se unindo, vão se aglomerando e vão formando os cálculos renais, que são como umas pedrinhas. E elas podem aumentar também de tamanho e nessa questão elas vão interromper a passagem, vão prejudicar na passagem da urina e isso vai gerar muita dor ao indivíduo. Já a questão da insuficiência renal, que pode ser a insuficiência renal aguda ou crônica, a aguda ocorre de forma muito rápida, a pessoa vai perdendo aí a vontade de fazer urina, diminui a quantidade de urina, no caso. Ela tem alguns problemas relacionados a essa questão da urina e da filtração do sangue. Na aguda, ocorre de forma mais rápida, ou seja, das funções dos rins, de forma mais rápida. Já na crônica, ocorre de forma mais lenta. E isso gera alguns prejuízos nesse sistema urinário, tá certo? Se a gente tem um problema no rim, provavelmente a gente vai ter problemas para eliminar as substâncias que estão no nosso corpo. E no caso da insuficiência renal, faz com que a gente fique inchado, que a gente tenha alguns problemas além do ponto de vista da produção da urina, né? Da quantidade de urina produzida. Então, gente, essa foi a nossa aula. Anotem as dúvidas de vocês. Não deixe de anotar as dúvidas, curiosidades, tá certo? O exercício a ser encaminhado para vocês fazerem é da página 123 e 124. E também, com relação aos exercícios, quando tiverem fazendo, se surgir alguma dúvida, alguma questão, pode me procurar, que eu estou de prontidão para ajudar vocês a resolver. Então, um forte abraço e se cuidem!